A Verdade Sufocada, parte 59. De Tancredo a Itamar Franco. Tancredo Neves nasceu em São João del Rei, Minas Gerais, em 4 de março de 1910. Apesar de sua eleição ter sido por via indireta, durante o processo eleitoral, ele, político experiente, conseguiu fortalecer cada vez mais sua imagem e derrotar o outro candidato, Paulo Salim Maluf, do Partido Democrático Social. Sua carreira política começou em 1934, quando se elegeu vereador em sua cidade natal. Eleito deputado federal em 1950, em 1953 foi nomeado ministro da Justiça do governo Getúlio Vargas. Entre outros cargos públicos de destaque, foi primeiro-ministro no governo parlamentarista de João Goulart, de 7 de 9 de 61 a 26 de 6 de 62. Em 15 de janeiro de 85, Tancredo Neves, do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, foi eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, com o apoio da oposição, exceto do PT, mas não assumiu. Dias antes da posse, começou a sentir fortes dores abdominais, mas relutava em fazer exames mais detalhados. No dia 13 de março, 2 dias antes da posse, Dr. Renaud de Matos Ribeiro, médico da Câmara dos Deputados, constatando o agravamento do quadro clínico de Tancredo, recomendou o seu internamento hospitalar. Prontamente recusado. Queria primeiro tomar posse. Aconselhado por uma junta médica e tomado por fortes dores, Tancredo foi internado e operado no Hospital de Base de Brasília no dia 14, não podendo, em consequência, assumir o cargo. Interinamente, foi empossado o candidato à vice-presidência, José Sarney. Com a demora em internar-se, o quadro clínico de Tancredo piorou. Após 7 cirurgias, faleceu no dia 21 de abril de 1985 em São Paulo, para onde havia sido transferido. Sua enfermidade consternou o país. Seu falecimento foi uma comoção nacional. Depois da morte do presidente no dia 22 de abril, José Sarney, inicialmente líder do PDS e posteriormente aderindo ao PMDB, assumiu a presidência da República em caráter definitivo, mantendo o ministério escolhido por Tancredo Neves. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, 15 de 3 de 85 a 15 de 3 de 1990. Nasceu em Pinheiro, Maranhão, no dia 24 de abril de 1930. Em 1965, adotou legalmente o nome José Sarney, já que era conhecido como Zé do Sarney. Sarney era o nome do seu pai. O governo Sarney teve o mérito de consolidar o período de transição democrática. A política econômica foi bastante conturbada, uma sucessão de planos que não deram certo. Seu primeiro-ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, logo foi substituído. No primeiro ano de governo, a inflação chegou a 225,16%. O novo ministro, Dilson Funaro, lançou o Plano Cruzado, que cortava 3 zeros da moeda na época. O cruzeiro era substituído pelo cruzado. Congelou os preços e os salários por 1 ano
Estes seriam corrigidos anualmente ou cada vez que a inflação atingisse 20%. Era o gatilho salarial. O sucesso dos planos durou aproximadamente 4 meses, levando o povo à euforia. Logo depois, começou a fracassar. As mercadorias desapareceram dos supermercados e a inflação voltou a subir. O congelamento continuou até as eleições, estratégia para conquistar o eleitorado. A economia desorganizou-se, mas o PMDB, partido do presidente, elegeu 22 dos 23 governadores eleitos. Logo após as eleições em novembro de 1986, um novo plano econômico, o Cruzado II, liberou os preços e aumentou os impostos de vários produtos. Em 20 de janeiro de 1987 foi decretada suspensão do pagamento dos serviços da dívida externa. Moratória. A inflação disparou e o povo, que inicialmente se entusiasmara, perdeu a confiança no governo. A nova substituição no Ministério da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, assumiu em abril de 1987. A inflação no mês seguinte chegou a 23,26%. O déficit público se tornava incontrolável. Gastava-se mais do que se arrecadava. Medidas impopulares foram tomadas para a contenção de despesas. Extinguiu-se o gatilho salarial. Retomaram-se as negociações com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e suspendeu-se a moratória. Nada controlava a inflação galopante. Sem conseguir seu objetivo, Bresser deu lugar a Maílson da Nóbrega, que prometeu uma política econômica feijão com arroz. Conviver com a inflação sem adotar medidas drásticas. Apenas reajustes para evitar a hiperinflação. Novo fracasso. Ao longo de 1988, a inflação atingiu o patamar de 933%. Em janeiro de 1989, Maílson da Nóbrega apresentou um novo plano econômico. Criou o Cruzado Novo, cortando 3 zeros no cruzado. Estabeleceu o novo congelamento de preços e o fim da correção monetária. Propôs a privatização de várias estatais e anunciou cortes nos gastos públicos. Novamente, o plano fracassou e no mês de dezembro de 89, a inflação chegou a 53,55%. De fevereiro de 1989 a fevereiro de 1990, a inflação atingiu o recorde histórico de 2.751%. Em março de 1990, chegou a 80%. Durante o governo Sarney, sob a presidência do deputado Ulisses Guimarães, em fevereiro de 87, o Congresso Nacional, que tinha poderes constituintes, começou a elaborar uma nova Constituição, promulgada em 1988, que ficaria conhecida como Constituição Cidadã. No campo político, foram restabelecidas as eleições diretas para presidente da República, concedido o direito de voto ao analfabeto, autorizada a criação de novos partidos políticos, permitida a legalização dos partidos comunistas, como o PCB e o PCdoB. Muitos ex-subversivos, ex-banidos, ex-autoexilados, ex-presos políticos se filiaram a partidos de esquerda. Foram reabilitadas as lideranças sindicais, inclusive permitindo que os funcionários públicos se filiassem a sindicatos e às grandes centrais sindicais. Central Única dos Trabalhadores, CUT,
ligada ao PT. E o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, ligado ao PCB. O governo Sarney terminou melancolicamente depois de 4 planos econômicos: recessão, especulação financeira e ameaça de hiperinflação. No governo José Sarney, em 1989, ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República após o regime militar. Concorreram inúmeros candidatos representando as mais variadas tendências do espectro político. Mário Covas, PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro. Roberto Freire, PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ulisses Guimarães, PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Leonel Brizola, PDT, Partido Democrático Trabalhista. Paulo Maluf, PDS, Partido Democrata Social. Aureliano Chaves, PFL, Partido da Frente Liberal. Guilherme Afif Domingos, PL, Partido Liberal. Fernando Collor de Mello, PRN, Partido da Renovação Nacional. Luiz Inácio Lula da Silva, coligação PT, Partido dos Trabalhadores. PSB, Partido Socialista Brasileiro. E PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Só lixo. Enéas Carneiro, Prona, Partido da Reconstrução da Ordem Nacional. Despontaram 2 candidatos: Lula pelo PT, operário, pobre, sindicalista, atuante, preso pelo DOPS em 19 de abril e 20 de maio de 1980. E Collor pelo PRN, vindo de uma família de políticos, rico, um representante das elites. A campanha de Lula foi centrada nas dificuldades do trabalhador e dos excluídos, reforçada pela campanha contra o regime militar, contra a perseguição política e contra as injustiças sociais, pela promessa de reforma agrária e de empregos e pela ética na política. Bandeiras que são usadas até os dias de hoje. Bom, dia de hoje quando o Ustra escreveu isso daí, viu, ô João? Da data que escreveu o livro até hoje já rolou o chão, viu? Então, usar essa daí, dá licença, hein? Lula se coloca à esquerda. Collor veio com a promessa do combate à corrupção e aos marajás do serviço público, que recebiam altíssimos salários e privilégios com o dinheiro do contribuinte. É a campanha da moralidade e do bem-estar para os descamisados. A campanha da modernidade. Um político jovem, culto, prometendo acabar com a corrupção. Lula se coloca à esquerda com seus correligionários. Exploram sua imagem de homem do povo, pobre, torneiro mecânico, sem estudo. Eu sou torneiro mecânico. Eu tenho estudo. Homem que se fez sozinho. Sua escola foi a vida. Lula prega a presença forte do Estado na economia. E Collor, a redução do Estado na economia. Lula, o defensor do trabalhador. Collor, o caçador de marajás. Collor expõe a imagem de um homem bem-nascido, a imagem de um governo moderno. Foi esse o clima da acirrada campanha de 1989. No primeiro turno das eleições, Collor obteve 28% e Lula 16% dos votos. No segundo turno, Collor foi eleito com 42,75% dos votos. Fernando Afonso Collor de Mello, 15/3/1990 a 2/10/1992.
Nasceu no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1949. Foi prefeito de Maceió, governador de Alagoas e deputado federal. Foi o presidente mais jovem do Brasil. Como nos primeiros dias foi anunciado pela sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, um pacote econômico que, entre outras medidas, bloqueava o dinheiro depositado em contas correntes e poupanças, congelava preços e prefixava salários. O lema do plano era: sem dinheiro não há inflação. As medidas inicialmente reduziram a inflação. Ocorreram as primeiras privatizações. A maioria dos imóveis funcionais foi vendida e foi feita uma grande abertura do mercado brasileiro às importações. Essa última provocou recessão e aumentou o desemprego, com a falência de muitas empresas brasileiras. Collor, com sua juventude, sua imagem de homem bem-sucedido, fazendo Cooper, praticando esportes, pilotando jatos, sempre com estardalhaço, subindo a rampa do Palácio do Planalto com setores da sociedade, chamava a atenção da mídia, que o promoveu a caçador de marajás. Essa mesma mídia iria, a partir do 3º ano de seu mandato, destruir o mito que havia criado. Nesse ano, em maio de 1992, Pedro Collor, seu irmão, acusou publicamente o tesoureiro da campanha de Collor, o empresário Paulo César Farias, o PC. Acusou de articular um esquema de tráfico de influência e corrupção, distribuição de cargos públicos e cobrança de propinas dentro do governo. Esse esquema teria como beneficiários alguns membros dos altos escalões da República. O esquema utilizava laranjas, pessoas que cediam ou que nem mesmo sabiam da utilização de seus nomes, para abrir contas e realizar transações bancárias. O escândalo foi aos poucos se aproximando cada vez mais do Palácio do Planalto e alguns dos envolvidos justificaram as altas somas gastas, inclusive com a reforma da Casa da Dinda, residência particular do presidente, como sendo proveniente de um empréstimo junto a banqueiros uruguaios, a Operação Uruguai. Cansada de tantas denúncias, incomparavelmente menos graves que as ocorridas em 2005 e 2006, a sociedade começou a sair às ruas, exigindo a apuração. Os jovens com caras pintadas de verde, amarelo ou preto pediam o impeachment do Collor. Eu era um desses. Eram os caras pintadas, como ficaram conhecidos. Uma CPI foi instaurada e o seu relatório final aprovava o pedido de impeachment do presidente Collor. Em votação aberta, os deputados votaram pela abertura do impeachment. Em 1992, Collor, sentindo-se pressionado, renunciou ao cargo. Mas, como o processo já estava aberto, teve seus direitos políticos cassados por 8 anos. Assumiu em seu lugar o vice-presidente Itamar Franco. O tesoureiro de Collor, Paulo César Faria, à época do escândalo, fugiu para o exterior, sendo capturado em 29 de 11 de 1993 na Tailândia. Passou uma temporada na cadeia e logo após ser libertado foi encontrado morto no dia 23 de junho de 1996. Ao lado de sua namorada, Susana Marcolino, ambos assassinados a tiros, enquanto dormiam em sua casa de praia, em Maceió. Apesar de viver rodeado de seguranças, ninguém soube, ninguém viu, nem ouviu nada. Os tiros foram abafados por foguetes de uma festa de São João. As versões foram muitas, mas o crime nunca foi devidamente esclarecido. Itamar Augusto Cautieiro Franco
2/10/1992 a 1/1/1995. Nasceu entre Salvador e Rio de Janeiro, em 28 de junho de 1930, em um navio. De família mineira, foi criado, estudou e se formou em engenharia civil, em Juiz de Fora, onde fez carreira política. Foi prefeito de Juiz de Fora por 2 vezes e senador pelo PMDB. Em 1982 foi reeleito senador. Em 86 foi candidato a governador pelo Partido Liberal, PL. Em 1989, Itamar Franco abandonou o PL e ingressou no Partido da Renovação Nacional, PRN, para concorrer como vice de Fernando Collor de Mello. Com o processo de impeachment, foi levado à presidência da República a partir do dia 2/10/1992, início da abertura do processo, sendo formalmente aclamado presidente em dezembro de 1992. A inflação era elevada, tendo chegado a 1.100% em 1992 e alcançado quase 6.000% no ano seguinte. Itamar trocou vários ministros da economia. O último, Fernando Henrique Cardoso, lançou o Plano Real, que pouco a pouco começou a estabilizar a economia. Itamar passou o governo a Fernando Henrique Cardoso, eleito no primeiro turno, que tivera como principal adversário Lula. Este com as promessas e o discurso de sempre, o de um PT ético. O mesmo discurso desde a sua criação. Só pode ser piada.